Imagine por um momento que você está caminhando por uma estrada escura, carregando uma mochila incrivelmente pesada, cheia de pedras que você recolheu ao longo de toda a sua vida, e de repente, alguém se aproxima. Toca suavemente no seu ombro e lhe diz que você não precisa mais carregar esse fardo, simplesmente porque nem a mochila, nem as pedras, e, em última análise, nem mesmo esse você que sofre, são exatamente o que parecem ser. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, um espaço onde as palavras se transformam em pontes para a compreensão de nós mesmos, e hoje, a nossa ponte será construída com base na sabedoria temporal do livro A Essência do Budismo, ou PHTH Tin Oa, escrito pelo brilhante pensador vietnamita Tu Nguyen Duy Cn. Esta não é uma conversa sobre religião no sentido dogmático que costumamos conhecer, com deuses punitivos ou regras cegas, mas sim um mergulho profundo numa filosofia viva, numa ciência da mente e numa terapia para a alma humana que tem resistido ao teste do tempo durante mais de 2 milênios. O autor deste livro magistral faz um convite ousado, ele nos chama para descascar as camadas de superstição, rituais vazios e mais interpretações que se acumularam sobre os ensinamentos originais de Siddhartha Gautama, o Buda, para encontrarmos o núcleo duro, a verdadeira essência que tem o poder de libertar o homem moderno das suas próprias prisões mentais. Para iniciarmos esta jornada de forma autêntica, precisamos primeiro olhar para a figura do próprio Buda. Não como uma divindade intocável que desceu dos céus, mas como um ser humano extraordinário, um homem movido por uma angústia existencial profunda. Siddhartha era um príncipe que tinha tudo que o mundo material poderia oferecer: luxo, poder, prazeres e uma vida protegida dentro dos muros do seu palácio. No entanto, a sua mente perspicaz não conseguia ignorar a realidade implacável da velhice, da doença e da morte. Ele percebeu que a felicidade baseada nas circunstâncias externas é passageira e, portanto, inevitavelmente leva ao sofrimento. Esta constatação levou-o a abandonar o seu reino para buscar uma cura para a dor humana. Durante 6 anos, ele submeteu-se às práticas ascéticas mais extremas, torturando seu próprio corpo na esperança de que a mortificação da carne libertasse o espírito. Mas o que ele encontrou foi apenas fraqueza e quase a morte. Foi nesse momento de lucidez, após aceitar uma simples tigela de arroz, que ele compreendeu uma das verdades mais fundamentais que formariam a base de toda a sua doutrina, o caminho do meio. Ele percebeu que tanto a indulgência extrema nos prazeres sensoriais quanto a tortura extrema do corpo são becos sem saída, atitudes cegas que apenas alimentam o ego e a ilusão. A iluminação, o despertar, não se encontra nos extremos, mas na clareza de uma mente equilibrada e serena. O autor do livro destaca lindamente que a própria vida de Buda é a maior prova da sua doutrina, pois ele experimentou a dor de ambos os extremos antes de transcender as dualidades. Seguindo esta linha de pensamento, deparamos-nos com um aspecto verdadeiramente revolucionário e fascinante desta filosofia, que é a absoluta liberdade de pensamento e a rejeição de qualquer crença cega. O autor enfatiza que o budismo é, antes de tudo, um apelo à força interior, ao que ele chama de grande heroísmo e grande poder de confiar em si mesmo. Ao contrário de muitas outras tradições que exigem submissão e fé inquestionável num criador ou num texto sagrado, o Buda encorajava a dúvida sistemática. Há uma passagem famosa em que ele diz aos seus seguidores para não acreditarem em algo apenas porque foi dito por um sábio, porque está escrito num livro antigo, ou mesmo porque ele próprio, o Buda, o disse. Ele ensinou que cada indivíduo deve testar os ensinamentos na forja da sua própria experiência, como um ourives testa a pureza do ouro no fogo. Só quando você experimenta e percebe que um ensinamento traz paz, reduz o sofrimento e promove a bondade, é que você deve adotá-lo. O Buda comparava os seus próprios ensinamentos a uma jangada. Imagine que você está diante de um rio caudaloso e perigoso, e precisa chegar à outra margem, que representa a paz e a libertação. Você constrói uma jangada com galhos e folhas, e com grande esforço, rema até a outra margem. Uma vez lá, faria sentido colocar a jangada nas costas e carregá-la pelo resto da vida? Claro que não. A jangada cumpriu o seu propósito e deve ser deixada para trás. Da mesma forma,
Os dogmas, os textos sagrados e as filosofias são apenas ferramentas, meios para um fim. E apegar-se a eles de forma fanática é perder completamente o objetivo da jornada. Eles são, como diz o famoso provérbio zen, apenas o dedo que aponta para a lua. Se você ficar focado no dedo, nunca haverá a majestade do céu noturno. Aprofundando essa ideia da experiência direta, entramos no terreno da observação da realidade. Onde o livro nos apresenta a espinha dorsal da visão de mundo budista, a lei da originação dependente e os conceitos de impermanência e não eu. Nós sofremos porque temos uma visão fundamentalmente distorcida de como o universo funciona. Olhamos para o mundo e vemos coisas sólidas, permanentes e separadas. Acreditamos que nós mesmos somos uma entidade fixa, um eu sólido que viaja através do tempo. Mas a essência do budismo desmantela essa ilusão com a precisão de um cirurgião. Tudo no universo, desde uma estrela distante até a célula do nosso corpo, desde uma montanha até um pensamento fugaz, está em constante fluxo. Tudo nasce, permanece por um breve momento, transforma-se e morre. A isto chama-se a lei da impermanência. E porque tudo é impermanente composto de infinitas causas e condições que se encontram temporariamente, nada possui uma essência independente. A isto chama-se o não-eu. O autor usa a metáfora clássica da corda e da cobra. Imagine que você entra num quarto escuro e vê o que parece ser uma cobra enrolada no chão. Você sente terror, o seu coração dispara, você quer fugir. O seu sofrimento é real, mas a causa do seu sofrimento é uma ilusão. Quando alguém acende uma luz, você percebe que a cobra é apenas um pedaço de corda. O medo desaparece instantaneamente. A corda não se transformou numa cobra e depois voltou a ser corda. A cobra nunca existiu, exceto na sua mente obscurecida pela ignorância. Da mesma forma, o nosso eu, sólido e separado, que queremos tanto proteger, embelezar e eternizar, é apenas uma ilusão criada pela combinação temporária de corpo, sentimentos, percepções, impulsos e consciência. Quando vemos a realidade com a luz da sabedoria, percebemos que não há um eu fixo para sofrer, para ser ofendido ou para morrer. Há apenas um fluxo contínuo de fenômenos interligados. É precisamente neste ponto intricado da filosofia que surge uma das questões mais comuns: se não há um eu permanente, quem é que sofre as consequências das nossas ações? Quem é que colhe o karma? O autor do livro aborda isso introduzindo a profunda psicologia budista, especialmente a partir da tradição Mahayana e da escola da consciência, Yogacara, que nos fala sobre a consciência armazém, ou alaya vijnana. O karma não é um sistema de recompensa e punição gerido por um juiz cósmico sentado nas nuvens. É uma lei natural, tão impessoal e exata quanto a lei da gravidade. Cada pensamento que abrigamos, cada palavra que dizemos e cada ação que realizamos planta uma semente, que o budismo chama de bija. Nesta vasta e profunda consciência armazém. Esta consciência não é uma alma imortal, mas um rio contínuo de energia e informação. Quando você age com egoísmo, raiva ou ganância, você planta sementes venenosas na sua própria mente. Com o tempo, e dadas as condições certas, essas sementes germinam e criam a sua percepção da realidade, moldando as suas reações e atraindo circunstâncias correspondentes. Você torna-se prisioneiro dos seus próprios hábitos mentais. Por outro lado, quando você age com compaixão, generosidade e clareza, você planta sementes que purificam essa consciência. Portanto, você é o arquiteto absoluto do seu destino. Não há um destino cego, há apenas a colheita do que foi plantado. E o mais belo disso é que o karma não é um destino fatalista e inalterável. No momento presente, através da consciência e da meditação, você pode parar de regar as sementes da raiva e começar a cultivar as sementes da paz. Você pode reescrever a sua história a partir de dentro. Uma outra dimensão fascinante que o autor explora com grande maestria é a evolução do pensamento budista desde as suas fundações até as alturas vertiginosas da visão não dual. Muitas vezes, as pessoas confundem o budismo com uma filosofia puramente ascética, de fuga do mundo, onde o objetivo é aniquilar os desejos para alcançar um estado de vazio absoluto, um nirvana que está separado do ciclo de nascimento e morte.
Este é frequentemente o foco das etapas iniciais do caminho, onde o praticante precisa afastar-se do ruído do mundo para domar a sua própria mente. No entanto, a verdadeira essência, a flor mais refinada desta sabedoria, revela que o Nirvana e o Sansara, o mundo do sofrimento e da ilusão, não são dois lugares diferentes. Não há um paraíso distante para onde fugir. A diferença reside apenas na forma como a mente percebe a realidade. Quando a mente está obscurecida pela ignorância, pelo apego e pela aversão, este mundo exato é o inferno do Sansara. Mas quando a mente desperta, quando a poeira das ilusões dualistas assenta, este mesmo mundo, com todas as suas complexidades, é reconhecido como Nirvana. O sábio não foge da vida, ele mergulha nela com uma liberdade total. Ele vê que o sagrado e o profano, o bom e o mal, o belo e o feio, são apenas rótulos criados pela mente humana que gosta de dividir e classificar. Na realidade fundamental, tudo é uma expressão da mesma essência. A flor de lótus nasce da lama mais escura, mas não cheira a lama, ela transforma a lama em beleza. Assim é a mente iluminada, ela vive no mundo das paixões e das confusões, mas não é manchada por elas. Ela compreende que o absoluto não está separado do relativo. A luz não existe sem a escuridão. Isso nos leva naturalmente a refletir sobre a ética budista e o profundo conceito de compaixão, ou Maha Karuna. No nosso entendimento cotidiano, a bondade muitas vezes carrega um senso de superioridade ou uma expectativa secreta de recompensa. Nós doamos algo e, no fundo, queremos reconhecimento, gratidão, ou pelo menos um lugar garantido no céu. Mas a ética que emana da visão profunda do budismo é radicalmente diferente. Quando a ilusão do ego separado colapsa, quando você percebe visceralmente que você e o outro não são entidades fundamentalmente distintas, a compaixão deixa de ser um dever moral e passa a ser uma lei da física espiritual. Se a sua mão direita for ferida, a sua mão esquerda não pensa, ó, eu sou tão bondosa e moralmente superior por ajudar a mão direita. A mão esquerda simplesmente ajuda, de forma espontânea e natural, porque ambas fazem parte do mesmo corpo. É assim que age o Bodhisattva, o ideal do ser iluminado no budismo Mahayana. Ele não procura a libertação apenas para si mesmo, pois entende que a libertação individual é uma contradição em termos. Enquanto houver sofrimento no universo, uma parte dele mesmo continua a sofrer. Portanto, o Bodhisattva pratica a doação sem a ideia de um doador, de um receptor ou de um presente. Ele age no mundo, ajuda, alivia a dor, luta contra as injustiças, mas o faz com um coração que não se apega aos resultados. Uma mente que permanece tão vasta e desapegada quanto o céu azul, onde as nuvens do sucesso e do fracasso passam sem deixar marcas. É uma ação puramente altruísta, fluindo do silêncio de uma mente que repousa na verdade. E para sintetizar toda esta jornada de transformação interior, o autor evoca de forma brilhante uma das alegorias mais poéticas e profundas da tradição Zen, os 10 touros, ou THP Ngu. Trata-se de uma série de imagens que representam os passos da mente em direção ao despertar. A jornada começa com o homem à procura do touro, que representa a sua própria natureza verdadeira, obscurecida pela ignorância. Ele corre pelas montanhas, frustrado e cansado. Depois, ele encontra pegadas, um vislumbre intelectual da verdade através do estudo. A seguir, ele vê o touro. Mas ver não é domar. Inicia-se então uma luta feroz, onde o homem precisa laçar e domar o touro rebelde da sua própria mente, cheia de hábitos e paixões desenfreadas. É a fase da disciplina rigorosa, da meditação árdua, onde o esforço é necessário. Com o tempo, o touro torna-se dócil. O homem já não precisa puxar a corda. O touro segue-o naturalmente. Numa fase ainda mais avançada, o touro desaparece. O homem percebe que o objeto da sua busca nunca esteve separado dele. Mais tarde, até mesmo o homem desaparece. O ego e a busca espiritual dissolvem-se num círculo vazio que representa o nada, o vazio fértil onde não há dualidade, nem eu nem verdade. Porém, o ápice absoluto desta metáfora não é o vazio escuro. O último quadro mostra o homem de volta ao mercado da vila, com um sorriso largo, carregando um saco cheio de presentes.
Ele regressa ao mundo cotidiano, misturando-se com os pecadores, os comerciantes e as pessoas comuns. Ele não habita num mosteiro distante no topo de uma montanha. Ele está no meio da poeira da vida, mas agora, o seu simples toque faz com que as árvores secas floresçam. Ele encontrou o extraordinário no mais comum dos dias. Esta é, em suma, a mensagem resplandecente que o livro de Tujiangin do ICN nos deixa. O budismo não é um convite para fugirmos da vida, para odiarmos o corpo ou para temermos as emoções. É, pelo contrário, o convite mais corajoso que podemos receber para olharmos a vida diretamente nos olhos. Sem os filtros dos nossos medos e dos nossos desejos egoístas. É o desafio de desconstruir as narrativas que a nossa mente tagarela cria incessantemente. Para podermos finalmente habitar no silêncio da nossa verdadeira natureza. É compreender que a verdadeira paz não é a ausência de tempestades, mas a capacidade de ser o oceano profundo que permanece sereno mesmo quando as ondas rugem na superfície. Quando deixamos cair a armadura do ego, quando paramos de lutar contra a impermanência e começamos a fluir com ela, percebemos que nunca estivemos aprisionados por nada além dos nossos próprios pensamentos. A liberdade sempre esteve aqui, na palma da nossa mão, escondida na simplicidade do momento presente. Que as reflexões de hoje possam servir como um pequeno raio de luz a desbravar as sombras das nossas confusões diárias. Lembrando-nos de que cada respiração é uma nova oportunidade para despertar. Para agir com compaixão desinteressada e para caminhar na beleza deste mistério insondável que é a existência humana.